Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Tivemos um probleminha aqui na gravação, precisamos reiniciar o vídeo. Graças a Deus, estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Vamos estudar a lição de número 12 nesta noite. E eu convido os irmãos a orarem comigo neste momento e compartilharem este link com outras pessoas para que nós possamos alcançar muitas pessoas com o estudo da Palavra do Senhor. Oremos ao nosso Deus, nosso Pai Celestial. Em nome do Senhor Jesus, nos encontramos aqui mais uma vez na Tua presença. Somos dependentes do Senhor, necessitamos da Tua sabedoria para conduzir este trabalho. Eu suplico ao Espírito Santo de Deus que tome a direção deste trabalho e faça conforme a Tua vontade. Fale, Senhor, com o Teu povo, nos instrua na verdade esta noite. Somos apenas instrumentos em Tuas mãos para falar a Tua palavra, que é poderosa, Senhor, que é viva e eficaz. Ó Deus, continue conosco, receba a nossa adoração e o louvor que a Ti nós apresentaremos neste momento. Em nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos, com o hino de número 115 da nossa harpa. Hino 115. Abra a sua harpa aí na sua casa, reúna a sua família, vamos juntos adorar a Deus. Hino de número 115, trabalhai e orai. Trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, a seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, por este hino maravilhoso esta noite que temos cantado para a glória do nome de Jesus. Comigo nesta live, esta noite, a minha filha Fernanda. Salve o nosso Papai do Senhor. Amém. E a minha esposa Márcia. Paz do Senhor para todos, que Deus abençoe grandemente cada um que está nos assistindo. Glória a Deus. Vamos, meus irmãos, à leitura da nossa lição. Quero já cumprimentar a irmã Letícia Moreira, o irmão Elias Salles,
e a irmã Lilian Ferreira estão nos assistindo neste momento. Deus abençoe a cada um de vocês pelo privilégio de estarem conosco. Compartilhem esta live com os seus amigos e conhecidos para que nós possamos, meus irmãos, alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Vamos à leitura da nossa lição, a lição de número 12, que tem como título O Diaconato. Glória a Deus. Nosso texto áureo está na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13, que nos diz o seguinte: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Verdade prática. Embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. A leitura bíblica em classe, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós vamos, nesse momento, ouvir a irmã Fernanda louvar ao Senhor com o hino e logo a seguir iremos ao comentário da nossa escola bíblica dominical. Amém. Pois ouvi falar de quem tu és.
Graças a Deus por este hino maravilhoso. Meus irmãos, vamos relembrar, revisar um pouco a lição passada. Nós estudamos a lição de número 11, cujo título é O Bispo, Presbítero ou Ancião. Nós tratamos na semana passada a respeito deste ministério que não está entre os dons ministeriais, pois trata-se de um cargo da organização da igreja local. Nós vimos na semana passada a escolha dos presbíteros, falamos sobre o significado das palavras presbíteros, ancião, bispo e pastor. Vimos que são palavras diferentes. A palavra presbítero e bispo é a mesma coisa. Presbítero e ancião é a mesma coisa. A palavra presbíteros no grego, que significa uma pessoa mais velha, mais experiente. Vimos que a palavra bispo é episcopos, que significa um supervisor da igreja local, e que a palavra pastor é poimen, significa um guia, um líder, aquele que conduz, alimenta e protege o rebanho. Pelo contexto do Novo Testamento, nós vimos que estas funções são equivalentes. Nós falamos também sobre as qualificações exigidas para o presbitério. Ele deve ser marido de uma só mulher, deve ser honesto. Vimos várias exigências relacionadas ao presbitério. E depois nós vimos a importância do presbitério. Vimos o significado do termo presbitério, que é um colegiado de anciãos ou de líderes da igreja, que tomavam as decisões, que participavam dos debates teológicos, étnicos e decisões da igreja em geral. Vimos a atuação do presbitério na igreja primitiva e a importância do presbitério na igreja atual. Nós falamos também na lição passada a respeito das formas de administração eclesiásticas, que são a presbiteriana, episcopal ou assembleiana e congregacional. Também nós vimos na última lição, na lição passada, os deveres do presbitério, do presbítero, que é apacentar ou pastorear a igreja de Deus, liderar a igreja local e ungir os enfermos. Hoje, na lição de hoje, dando continuidade ao estudo dos dons ministeriais, nós vamos estudar a segunda função da igreja local, que é o diaconato. Essa função também está relacionada à organização da igreja local. Com o imenso e rápido crescimento da igreja de Jerusalém, surgiu um problema que gerou murmuração entre os fiéis. E aí os apóstolos se reuniram e acharam por bem escolher 7 pessoas para constituírem sobre este importante negócio, que era a assistência social na igreja. E os apóstolos mandaram que a própria igreja escolhesse entre eles 7 pessoas, deram ali as exigências principais para esta função, e após a escolha da igreja, os apóstolos impuseram as mãos sobre estas pessoas e eles foram separados para exercer o ministério diaconal. No primeiro tópico desta lição, nós vamos falar sobre a diaconia de Jesus Cristo. Nós já falamos em lições anteriores que Jesus, ele é o nosso modelo em todos os ministérios. Jesus, ele é o apóstolo da nossa confissão. Jesus, ele é o evangelista por excelência, ele é o profeta que havia de vir, ele é o evangelista por excelência. Ele, durante 3 anos, ele pregou incansavelmente o evangelho lá na Galiléia, em Jerusalém, na Judéia, por toda a parte que ele andava. Diz a Bíblia que ele pregava o evangelho. Ele começou a pregar o evangelho
e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos tratar da vida diaconal de Jesus. Vamos ver o significado do termo diaconia, o que significa diaconia e por que Jesus exerceu essa função diaconal. Nós vamos também falar sobre a posição de servo ou escravo assumida por Jesus em seu ministério terreno, e vamos ver também a função serviçal dos discípulos de Jesus. No segundo tópico, nós falaremos a respeito do ministério do diácono, com vistas a Atos dos Apóstolos, capítulo 6, onde nós lemos aí na nossa leitura bíblica em classe. Vamos ver o conceito inicial da função de diácono, vamos ver também o problema que deu origem ao diaconato e a forma que os apóstolos escolheram os diáconos. No terceiro e último tópico, nós vamos falar a respeito do perfil e da função dos diáconos. Quais eram as qualificações exigidas para se exercer o diaconato nos tempos bíblicos. Vamos ver também quais eram as atribuições dos diáconos na igreja primitiva. É muito diferente de hoje, porque eram culturas diferentes e a igreja estava apenas começando. Os irmãos vão ver nesse terceiro tópico que há muita diferença entre o diácono do Novo Testamento e o diácono de hoje. Nós vamos ver também no terceiro tópico as atribuições dos diáconos nos dias atuais, especificamente nas Assembleias de Deus, que é a nossa igreja. E falando em Assembleia de Deus, eu quero parabenizar a Assembleia de Deus no Brasil pelos seus 110 anos de existência. A Assembleia de Deus foi fundada no dia 18 de junho de 1911, em Belém do Pará. Então, portanto, hoje completa 110 anos. Eu até escrevi uma poesia sobre esse assunto, contando de forma poética a história da Assembleia de Deus. Irmãos que tiverem a oportunidade, depois podem ler e compartilhar esse texto. 2 missionários suecos que viviam nos Estados Unidos, eles saíram do país em que viviam, movidos pelo Espírito Santo, e vieram ao Brasil. Desembarcaram no final de 1910 em Belém do Pará, e eles pertenciam à Igreja Batista. Mas como eles eram pentecostais, não demorou muito para que a Igreja Batista a que eles pertenciam se incomodasse com a sua doutrina e com a sua prática pentecostal, pois eles falavam em línguas e profetizavam. Então, a Igreja Batista não aceitou esses missionários no seu seio por muito tempo. E no dia 18 de junho de 1911, Gunnar Wingren, Daniel Berger e mais um grupo de 19 crentes foram expulsos da igreja. E aí eles realizaram, no dia 18 de junho, o primeiro culto na casa da irmã Celina de Albuquerque, que foi a primeira brasileira a ser batizada no Espírito Santo. Então, esse dia foi considerado como a fundação oficial das Assembleias de Deus. Inicialmente, ela se chamava Missão da Fé Apostólica. Somente em 1918, por conta da igreja americana, que se chamava Assembleia de Deus, a igreja pentecostal, então eles passaram também a adotar o nome de Assembleia de Deus no Brasil. Então, a partir de 1918, essa nova denominação, que antes se chamava Missão da Fé Apostólica, passou a chamar-se Assembleia de Deus. Então, quando se fala Assembleia de Deus da Missão, estamos nos referindo à Assembleia de Deus ligada à Convenção Geral, que é o órgão criado em 1930 para a organização dos ministros da Assembleia de Deus no Brasil. Então, a Assembleia de Deus é a nossa denominação, que hoje completa 110 anos de existência no Brasil. Glória a Deus. O primeiro tópico da nossa lição, a diaconia de Jesus Cristo.
conforme eu falei agora há pouco, como em todos os ministérios, Jesus Cristo, ele é o nosso modelo por excelência, e ele é também o nosso modelo no diaconato. O seu estilo de vida era diaconal. O que é um estilo de vida diaconal? Uma vida para servir voluntariamente ao próximo. Jesus viveu desta forma. Em todos os sentidos, ele viveu para servir. Aliás, ele disse que o Filho do Homem não veio a este mundo para ser servido, mas para servir. E nós vimos aí que Jesus foi o apóstolo da nossa confissão, conforme Hebreus 3:1. Por quê? Porque ele foi o enviado do Pai. Então, a palavra apóstolo, nós vimos na lição em que falamos sobre apóstolos, que significa enviado, alguém enviado para cumprir uma missão em nome de outrem. Então, Jesus, nesse sentido, ele é apóstolo, porque ele foi enviado pelo Pai para vir a este mundo salvar a humanidade. Ele veio para dar a sua vida em prol, em resgate daqueles que creem. Então, Jesus, ele é o apóstolo da nossa confissão. Ele é também o profeta que havia de vir, conforme Lucas 24:19. Moisés falou que o Senhor Deus levantaria no meio do povo de Israel um profeta semelhante a ele. E ele disse para o povo de Israel: a ele ouvi. Ele disse também: qualquer que não ouvir a este profeta será extirpado do seu povo, será eliminado do seu povo. Então, Jesus é o profeta que havia de vir. Em vários textos do Antigo Testamento, nós vemos esta referência a um profeta que haveria de vir, e esta profecia cumpriu-se em Jesus. Então, ele é o apóstolo da nossa confissão, seguindo a sequência dos dons ministeriais, ele é o profeta que havia de vir. Ele é também o grande evangelista. Lá em Nazaré, ele teve a oportunidade de ler um texto bíblico. Ele leu a profecia de Isaías, que dizia assim: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. E ele disse: hoje esta profecia se cumpriu entre vós. Então Jesus é o evangelista por excelência. Dando sequência ao estudo dos dons ministeriais, Jesus também é o bom pastor. Ele disse assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Então Jesus é o bom pastor. O próximo dom ministerial é o dom de doutor ou mestre. E não há dúvida nenhuma de que Jesus é o mestre por excelência. A Bíblia diz que ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Jesus é o mestre da Galileia, conforme nós vimos, que arrastava multidões após si para ouvirem os seus ensinos. Ele proferiu longos sermões e multidões o ouviam. Mas ele era também o mestre divino, o mestre da humildade. Então ele é o nosso exemplo também como mestre. E por último, Jesus é o diácono por excelência. Por quê? Porque ele veio a este mundo não para ser servido, mas para servir. Então, sempre que alguém falar para você da palavra diácono, diaconia, está se referindo a serviço. Serviço voluntário e não remunerado. Isso é diaconia. Diaconia é ajudar alguém voluntariamente. O significado do termo diaconia, na cultura grega, a palavra diaconia significa um serviço voluntário prestado por alguém à sua comunidade. É mais ou menos como uma atividade filantrópica nos dias de hoje. Hoje nós não chamamos de diaconia, mas chamamos de filantropia, que é ajuda ao próximo. Então, a diaconia, na cultura grega, fora da igreja, se referia a um serviço voluntário de alguém em favor da sua comunidade. Ou seja, alguém que mora em um determinado bairro e de repente ele resolve fazer algo em prol daquela comunidade. Um líder comunitário, alguém que cuida, por exemplo, da limpeza do bairro, alguém que
tem o seu carro hoje, socorre algum necessitado gratuitamente, ele procura ajudar de alguma forma a melhorar a sua comunidade. Então isso era a diaconia nos tempos de Jesus, nos tempos da igreja primitiva. Segundo o dicionário bíblico de Strong, a palavra diácono, diáconos, no grego, significa literalmente levantar-se rapidamente. Então, essa palavra ela é usada no sentido de alguém que está de prontidão para servir. Alguém que você diz, vem aqui, me ajuda aqui. A pessoa, opa, pois não. Esse é um diácono. Um diácono é alguém de prontidão para servir. Essa palavra ela era usada também para descrever um servo, um escravo, que atendia rapidamente a um trabalho. O seu senhor deixava alguém ali à disposição, dizia assim, fique de prontidão, se eu precisar eu te chamo. Então esse era um diácono. Em várias ocasiões foi usada esta palavra diácono, não necessariamente dentro da igreja. Por exemplo, lá em Caná da Galileia, quando Jesus transformou água em vinho, realizando ali o seu primeiro milagre, a Bíblia diz que a mãe de Jesus, ela disse aos serventes, faltou vinho. Esta palavra serventes, no grego, é diáconos. Então, a mãe de Jesus disse aos diáconos, faltou vinho. Então, os serventes, os garçons de uma festa, eles eram também chamados de diáconos. Alguém que servia os organizadores, de um modo geral, de um evento, os porteiros, os garçons, os atendentes, os recepcionistas eram considerados diáconos, eram chamados de diáconos. No Novo Testamento, esta palavra aplica-se também àquele que executa os comandos ou as ordens de um superior. Por exemplo, um prefeito que tem lá o seu secretário, que tem lá o seu um pedreiro que teria lá o seu ajudante. Então isso é chamado de diácono. De um modo geral, a palavra diácono se referia a um servente ou a um assistente de modo geral, independente da função. Por exemplo, um carpinteiro tem lá o seu ajudante, então esse ajudante era um servente, era um diácono. Mas o item 2 do ponto 1 fala sobre o serviço de escravo. A diaconia nós vimos que é um serviço voluntário feito por alguém que se dispõe a servir a sua comunidade. Mas há uma outra palavra usada no Novo Testamento, que é a palavra doulos. Esta palavra se refere a um servo ou a um escravo, alguém que está na condição servil, de serviçal. Um escravo, de um modo geral, alguém que não tem liberdade, alguém que foi comprado, foi vendido como escravo. Então essa palavra é doulos, é diferente de diácono, mas era também usada pelos apóstolos na Bíblia. No sentido figurado, esta palavra se refere a alguém que se rende voluntariamente a outro. Aqueles cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens. Então, um escravo, um servo, nesse sentido, um doulos no Novo Testamento, é alguém que se considera escravo do Senhor, alguém que se considera servo do Senhor. Então, no Antigo Testamento, usava-se no hebraico a expressão Ebed Yavé. Ebed Yavé significa o servo do Senhor. Essa expressão profética ela foi usada pelo profeta Isaías para se referir ao ministério do Senhor Jesus Cristo como servo. Está lá em Isaías 42, versículo 1 ao 7. Então, Ebed Yavé é o servo do Senhor. Então, Jesus ele tomou a condição de servo. Mesmo sendo Senhor, o apóstolo Paulo disse que ele esvaziou-se a si mesmo. Desceu até as partes mais baixas da terra, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus é o nosso maior exemplo, mesmo sendo
Deus. Ele tomou a condição de servo, a condição de doulos, ou no hebraico Ebed Yavé, servo do Senhor. Em várias ocasiões no Novo Testamento, nós vamos observar que Jesus ele fez serviços que eram típicos dos escravos. Por exemplo, no capítulo 13 de João, do Evangelho de João, Jesus pegou uma bacia e uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Esta era uma função feita pelos escravos. Na Palestina, nos tempos de Jesus, não havia asfalto. Então, os viajantes, eles viajavam dias a pé ou a cavalo e acumulavam muita poeira nos pés. Então, quando chegavam na casa da pessoa a quem eles iam visitar, depois de uma longa viagem, os seus pés ali sujos de poeira, muitas vezes machucados, então o patrão, o amigo, que era rico, sendo rico, ele chamava os escravos, já dava ordem aos escravos para que lavassem os pés da visita, do visitante. E aí os escravos, com uma bacia, lavavam os pés da visita e secavam em seguida com uma toalha. Então Jesus começou a fazer isso, um trabalho típico de escravos. Então aí nós entendemos a relutância de Pedro para deixar que Jesus lavasse os seus pés. Porque Pedro estava certo, de certo ponto. Por quê? Eles tinham Jesus como Senhor, e ele de fato é Senhor e Mestre. Então, de repente, o meu Senhor começa a lavar os meus pés. Então, ele inicialmente não entendeu aquela atitude e disse: nunca, Senhor, tu me lavarás os pés. Em outras palavras, eu que devo lavar os teus pés. Mas Jesus disse a ele: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Então, imediatamente, Pedro disse: então, Senhor, não lava apenas os pés, mas lava também a cabeça e o corpo inteiro. E Jesus disse: não é necessário, porque vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Em outra ocasião também, na ceia do Senhor, na última ceia, Jesus mandou que os discípulos lhe preparassem o cenáculo, o local onde eles iriam comer a ceia. Porém, no momento de servir a ceia, Jesus começou a servir. Então, é um papel do escravo. Era o escravo que servia as refeições. Quando o patrão se reunia com a sua família, ele assentava-se à mesa e os escravos, os serventes, os empregados é que serviam a refeição, tanto para o dono da casa quanto para as suas visitas. Então, mais uma vez ali, Jesus faz o serviço de servo, porque ele veio para servir. Os apóstolos Paulo, Pedro, Judas, Tiago e João também usaram a palavra doulos, que significa escravo ou servo, para se identificarem em suas epístolas perante a igreja. Por exemplo, Paulo, no Evangelho, na epístola aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 1, também na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo é servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então ali ele usa a palavra doulos, servo do Senhor Jesus Cristo. Em outra ocasião, lá aos Efésios, ele se refere a si mesmo como prisioneiro do Senhor. Então, irmãos, o apóstolo Pedro também, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 1, na identificação, ele coloca lá: Simão Pedro, servo do Senhor Jesus Cristo e apóstolo, aos irmãos que estão dispersos. Então ele se identifica como um doulos, como um servo do Senhor. Judas e Tiago, eles eram irmãos de Jesus. Esses dois aqui não eram apóstolos. Judas era irmão de Jesus Cristo, irmão por parte de mãe, era filho de Maria. Claro que os católicos não querem nem ouvir falar nessa hipótese. Mas é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra lá em Mateus 13, 55, quem quiser conferir, pode conferir que Jesus tinha 4 irmãos e irmãs. Tiago, Judas, Simão e José. São os 4 irmãos de Jesus que estão lá. Então, Tiago e Judas, eles escreveram as epístolas.
Eles, inicialmente, durante o ministério terreno de Jesus, eles não criam nele como Messias, eles viam Jesus apenas como um judeu, um rabino, mas não criam nele como Messias. Após a ressurreição, eles creram e Tiago tornou-se líder da igreja em Jerusalém e escreveu a epístola de Tiago, a epístola universal de Tiago. E Judas escreveu a epístola universal de Judas. E eles dois, ambos, colocavam-se como servos do Senhor Jesus Cristo, tanto Tiago quanto Judas. Eles escreveram Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. E também o apóstolo João, que escreveu o Evangelho segundo São João, as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª de João, e o livro do Apocalipse, ele também se refere a si mesmo como servo. Ele diz lá, revelação ou apocalipse de Jesus Cristo, a qual ele deu ao seu servo João, para mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. Então, João refere-se a si mesmo como servo do Senhor. Algumas pessoas, meus irmãos, eles têm dificuldades de aceitar a condição de servo. Eles baseiam-se apenas no texto de João 1:12, que diz que Jesus deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Isso é verdade, nós somos filhos de Deus por adoção, mas não deixamos de ser servos. Nós somos escravos resgatados. Para entendermos a nossa condição diante de Deus, nós precisamos imaginar um escravo que não tem como se libertar da sua condição de escravo. E aí chega alguém, dá-lhe uma carta de alforria. Diz, olha, você a partir de hoje, você é meu servo, eu te comprei, porém eu vou te considerar como filho. Eu vou adotar você como filho, mas não deixa de ser servo. Então o ser humano, irmãos, ele não tem condições de deixar de ser servo. O que ele pode fazer é escolher a quem servir. Ele pode escolher servir a Satanás ou servir a Cristo. Ele pode escolher ser escravo do pecado ou ser escravo de Cristo. Se ele for escravo do pecado, o pecado conduz à morte. Mas se ele for escravo de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o salário disso é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, muitas pessoas, imaginando apenas que são filhos de Deus, eles chegam ao cúmulo de quererem exigir direitos diante de Deus. Eu exijo os meus direitos de filho, de herdeiro. Nós somos, de fato, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Não porque somos filhos gerados, não. Nós somos filhos adotados por Deus, por Jesus Cristo. Se estivermos em Cristo, somos filhos. Mas diz a Bíblia, se não estivermos em Cristo, nós somos bastardos e não filhos. Então, irmãos, a filiação do crente em relação a Deus é em Cristo Jesus. E é por consideração, não é por merecimento. Nenhum de nós merece ser considerado filho de Deus. Nós éramos, na verdade, por natureza, filhos da ira. Mas o Senhor, Ele padeceu por nós, o Senhor Jesus deu a sua vida por nós e nos considera filhos. Mas não perdemos a condição de servos. Então nós somos servos, escravos do Senhor Jesus Cristo. Todos nós éramos escravos do pecado, Cristo nos comprou com o seu sangue e passamos a ser então escravos dele. Mas pelo seu infinito amor, pela sua grande bondade e misericórdia, ele nos considera, nos adotou como filho de Deus. O discípulo, ele é um serviçal, está aí no item 3 da lição. A proposta de Jesus, ela é diferente da proposta que o mundo e o diabo oferecem. Muitas pessoas vêm à igreja e eles querem, na verdade, obter vantagens. Eles querem ser recompensados pelo que eles fazem diante de Deus.
Mas, irmãos, nós não podemos nos esquecer de que quem propôs recompensa, reinos aqui neste mundo, em troca de adoração, foi o diabo e não Jesus. Lá em Mateus 4, versículos 8 e 9, na tentação de Jesus, o diabo mostrou-lhe todos os reinos do mundo e de forma ousada contra o Filho de Deus, ele disse assim: se tu és o Filho de Deus, ele falou assim, tudo isso que você está vendo, eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a ele servirás, e somente a ele darás culto. Então, Jesus, ele nunca propôs aqui nesta terra lugar de destaque aos seus discípulos. Ao contrário, ele disse assim: no mundo tereis aflições. Ele disse: sereis perseguidos de todas as gentes por causa do meu nome. Chegará o dia em que aquele que vos matar, ele imaginará que estará fazendo um serviço a Deus. Então, Jesus nos prometeu que teríamos tribulações aqui nesta vida. Tem uma igreja grande aí, que na verdade eu não considero igreja, pelas suas práticas e crenças. E o tema dela é: pare de sofrer. Venha para cá, pare de sofrer. Mas Jesus nunca prometeu isso. Jesus nunca disse aos seus discípulos assim: venham após mim e pare de sofrer. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Jesus chamou os primeiros discípulos e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Lá na frente nós vimos, quando Jesus enviou os 70 discípulos, ele disse assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por quê, irmãos? Jesus estava nos mandando como ovelhas para o meio dos predadores. Ele estava nos mandando como presas aos predadores. Paulo disse que nós fomos colocados como escárnio deste mundo. Ele disse: em tudo somos perseguidos, abatidos, mas não derrotados. Então, não há nenhuma promessa no Novo Testamento para o crente de uma condição de destaque aqui neste mundo, de reino neste mundo. Ao contrário, se você for fiel ao Senhor, você será perseguido. Paulo diz que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quem ofereceu os reinos, como eu disse, o reino neste mundo, destaques, honrarias, foi o diabo. E muita gente tem vendido a alma ao diabo em troca de benesses. Porém, na eternidade, eles irão colher os frutos desta escolha maligna, desta escolha triste, trocar o Filho de Deus por este mundo. Jesus disse que se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perdê-la por amor dele, achá-la-á. E ele também pergunta: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua salvação? Então Jesus, ele veio para servir, para nos resgatar do pecado. E ele disse que o maior entre nós será aquele que serve. Então, se você se acha o grande dentro da igreja, o bam, então você deve ser o serviçal. Grande na igreja, maior, é o servo. As prioridades de Deus são diferentes. A lógica de Deus é diferente da lógica deste mundo. Neste mundo, o maior é o que é servido. Quando você vira um carro de luxo passando pelas ruas e você olha para o banco de trás, tem alguém engravatado lá, todo chique, com uma mala, e tem um motorista. Logo você imagina que aquela pessoa que vai no banco de trás, que tem motorista, que está sendo servido, ele é o grande, o motorista é o pequeno. Mas no reino de Deus é o contrário, o que serve é que é o maior. O serviçal no reino de Deus é o que será considerado por Deus como maior. Então, Jesus, certa vez, ele colocou uma criança no meio de todos, quando alguém perguntou assim: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Ele pegou uma criança e disse: qualquer que receber
o reino de Deus como uma criança, como esta criança aqui, será o maior no reino dos céus. O maior será o que vos serve. Então, aqui, naquela época, uma criança não tinha valor algum. Criança não tinha direito à opinião. Aliás, eu alcancei um pouco disso ainda. E olha que eu vivi muito tempo depois de Cristo. Mas mesmo assim, na minha infância, os adultos estavam conversando, as crianças não ousavam se intrometer na conversa ou atravessar no meio quando os adultos estivessem conversando. Então, naquela época de Jesus, a criança valia menos ainda. Um pai, por exemplo, se um filho desobedecesse, o pai tinha o direito de matá-lo. O pai tinha o direito de abandoná-lo, de deserdá-lo. Não existia naquela época o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que concede muitos direitos, proteção à criança. A criança hoje tem direito à educação, à saúde, uma série de coisas. E abandonar crianças é crime. Naquela época não era assim. Então Jesus pega uma criança que não tinha muito valor para a sociedade e disse aqui, ó, quem recebeu o reino dos céus como esta criança, esse será o maioral. Então o maior no reino de Deus é o que serve. Quer ser uma pessoa importante no reino de Deus? Dedique a sua vida a servir, seja um diácono. Então, de modo geral, irmãos, todos os cristãos são diáconos, todos devem ser diáconos, desde o pastor presidente até o porteiro, todos são diáconos, todos devem servir uns aos outros. Vamos ver agora no segundo tópico a instituição dos diáconos. Nesse tópico nós vamos falar sobre 3 pontos. Nós vamos ver como se deu a instituição do ministério do diácono em Atos 6. Ali nós vamos ver o primeiro tópico, que é o conceito inicial da palavra diácono, da função de diácono. Vamos ver também o problema que deu origem ao diaconato e a forma em que eles foram escolhidos. O conceito da função. No tópico anterior nós falamos a respeito do conceito da diaconia. E aqui o comentarista praticamente ele repete a função, o conceito de diaconia, ele repete aqui em diácono. Nós vimos que a palavra doulos significa escravo e a palavra diaconia significa prestação de serviço voluntário. Então, respectivamente, diácono significa quem presta um serviço voluntário e escravo ou doulos é alguém que é um serviçal, alguém que é um escravo. E o diácono, para resumir, ele é um ministro, ele é um servo ou um assistente de alguém. Quando nós falamos de ministro hoje em dia, a palavra tomou um outro sentido, porque ministro hoje é quem tem algumas benesses, alguém que é chefe de algum ministério. Na época, nos tempos bíblicos, não, ministro era um servo. Então, alguém diz, eu sou ministro do Evangelho, e enche o peito para falar. Pois ministro é um servo. Alguém que ministrava no templo, é alguém que prestava serviço à comunidade. Ministrar existe em mais de um sentido. Você pode ser um ministro, por exemplo, no sentido de leitorgos. Essa palavra leitorgos significa ministrar liturgicamente. No caso dos sacerdotes no Antigo Testamento, e as pessoas que pregam na igreja, as pessoas que cantam, são ministros. E o servo, o ministro também é um servo, é a pessoa que limpa o templo, a pessoa que socorre os necessitados, ele é também um servo, um ministro ou um diácono. Na igreja primitiva não havia templos. Os irmãos se reuniam nas casas, de casa em casa havia as reuniões, eles se reuniam nas praças para pregar. E aí a função dos diáconos no Novo Testamento, ela não estava ligada à liturgia dos cultos. Não havia portaria, não havia tesouraria, essas coisas. Então não havia necessidade de diáconos como hoje para trabalhar nos templos. Então a função diaconal naquela época ela era totalmente voltada à assistência social, como nós vamos ver agora. A origem do diaconato. Como teve origem? A função de diácono no Novo Testamento ela teve origem em pelo menos 3 fatores. O primeiro deles foi uma bênção, depois um problema e terceiro uma reivindicação.
o nosso comentarista ele coloca aí os 3 pontos. Primeiro, uma bênção. Por que uma bênção? A bênção foi o crescimento numérico extraordinário que a igreja experimentou. O apóstolo Pedro, ele pregou logo após o Pentecostes, num único dia 3.000 almas se converteram. Evidentemente, isso é uma bênção. Até os anjos fazem festa no céu quando há conversão de uma alma. Imagine 3.000 almas se convertendo de uma única vez. Quando isso acontece, é uma festa, tanto para a liderança da igreja, que vê almas se convertendo ao Senhor, abandonando sua vida de pecado, como para os anjos. E o próprio Deus fica contente. A Bíblia diz assim, a alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, não há dúvidas de que conversão de almas é uma bênção. Só que depois da bênção veio o problema. Qual foi o problema? Os apóstolos e os presbíteros, os anciãos da igreja, eles não estavam dando conta da assistência aos necessitados. Os irmãos se lembram que na igreja primitiva, logo após o Pentecostes, os discípulos cheios do Espírito Santo, eles decidiram voluntariamente, sem ninguém cobrar, ter tudo em comum. Eles decidiram o seguinte, o primeiro deles foi Barnabé, que tinha o nome dele significa filho da consolação. Então ele tinha 2 fazendas, ele vendeu uma e trouxe o dinheiro aos apóstolos. Ele disse, isso aqui é para socorrer os necessitados. E aí outros irmãos também seguiram o exemplo. E de forma que não havia necessitados entre eles, inicialmente. Todo quem tinha 2 casas, vendia uma, trazia o dinheiro para que socorresse os necessitados. Aquela maravilha toda, eles imaginavam que Jesus voltaria a qualquer momento. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu volto. Então eles imaginavam que logo, logo Jesus iria voltar. Só que Jesus não voltou. E aí o dinheiro foi ficando escasso, a comunidade de cristãos foi crescendo assustadoramente, veio o problema. Estava havendo acepção de pessoas na distribuição dos donativos. Naquela época não havia previdência social, não havia auxílio emergencial, não havia Bolsa Família. Então, uma mulher que ficava viúva, naquela época, ela ficava completamente desamparada, dependendo da ajuda dos filhos, dos parentes e da igreja. Mas tinha aquelas viúvas que não tinham filho, que não tinham filhos, e o marido morria, então ficava completamente abandonada, ou às vezes tinha filhos e os filhos também eram necessitados. Então, surgiu um problema. Qual era o problema? O problema é que as viúvas dos helenistas, que eram os cristãos judeus de fala grega, que nasceram fora da Palestina, eles reclamavam que estavam sendo preteridos. A igreja estava dando prioridade às viúvas de Israel, dos hebreus, dos nascidos na Judéia. Então, eles reclamaram disso. Os apóstolos não estavam dando conta. E deixa eu dizer para os irmãos, é sempre um problema, irmãos, quando a liderança da igreja quer trabalhar sozinho, centralizando tudo em si mesmo e não dá autonomia para os departamentos trabalharem. Infelizmente, há pastores com esse perfil. Há pastores que eles querem controlar o louvor, eles querem reger, eles querem entender da música na igreja, eles querem controlar a assistência social, eles querem cuidar do som, querem dirigir o culto, pregar e fazer tudo sozinho. Cuidar da tesouraria, da secretaria, e não é bom que isso aconteça, irmãos. Por que não é bom? Primeiro que a pessoa não é onipresente. Você não consegue fazer tudo sozinho. Se a sua igreja tiver só você e a sua família, pode até ser que você consiga. De repente você tem lá, você é o pastor, tem a sua esposa, os seus filhos, e no máximo um irmão seu, um sobrinho, aí é fácil. Mas se você for dirigir uma igreja de 100 pessoas por aí, você não consegue fazer tudo sozinho. Então você tem que delegar responsabilidades. Se tiver algum pastor me assistindo, ou que vai assistir posteriormente, amado pastor, você não é super-homem. Não queira abraçar tudo sozinho, que você não vai dar conta. E a obra de Deus vai perecer. Então, os apóstolos aqui, eles foram sábios. Quando eles viram o problema, quando eles viram que não estavam dando conta,
Eles mesmos disseram, não é razoável, não é justo que a gente deixe a palavra de Deus e a oração e vá servir as mesas. Não é papel do pastor fazer assistência social. Não é papel do pastor cuidar de secretaria da igreja. Não é papel do pastor cuidar de tesouraria da igreja. Nós já falamos disso no ministério pastoral. O papel do pastor é apacentar a igreja de Deus, é ensinar a palavra do Senhor, cuidar dos doentes, isso aí. Ele deve liderar a igreja, mas ele deve colocar líderes em cada departamento. Então esse foi o problema. O problema é que a liderança da igreja não estava dando conta da assistência social, que é algo muito importante na igreja. E aí veio a reivindicação, e os cristãos helenistas se manifestaram cobrando a equidade no atendimento às suas viúvas. Essa reivindicação era justa. Por quê? Porque não se pode, irmãos, admitir na igreja de Deus acepção de pessoas. Não se pode admitir na igreja de Deus privilégio de nenhuma natureza. Não se pode admitir na igreja apadrinhamentos, jamais. Por que não se pode admitir isso? Primeiro, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós lemos lá em Atos 10:34, quando o apóstolo Pedro foi convidado por Cornélio para ir à sua casa, por uma orientação divina. A primeira coisa que Pedro disse, quando Cornélio falou assim, nós estamos aqui prontos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. E ele disse, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Depois o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz a mesma coisa. Deus não faz acepção de pessoas. E nós também não devemos fazer. O apóstolo, ele disse na sua epístola que, no capítulo 2, no versículo 11, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. E ele cita um caso importante, que serve para muitos de nós hoje. Ele diz assim, se na igreja chegar um irmão de condição humilde, financeiramente falando, e estiver sentado ali, e depois chegar um outro rico e você disser, levanta e deixa aquele outro sentar. Você não está fazendo acepção de pessoas? E está. Mas infelizmente, irmãos, muitos crentes fazem isso. Muitos crentes gostam de ajudar quem tem com que retribuir. Muitas vezes, nos aniversários, as pessoas fazem acepção de pessoas. Eu tive um pastor em Osasco, irmãos, que nesse aspecto eu tiro o chapéu para ele. Eu elogio essa atitude dele. Ela é uma atitude cristã. Ela é uma atitude, irmãos, louvável. O que ele fazia? Quando ele assumiu a igreja, a primeira coisa que ele fez foi tirar aquela cadeira maior do púlpito. Ele falou, não quero isso aqui. Aqui não tem ninguém maior. Todas as cadeiras do púlpito serão iguais. Essa cadeira de rei aqui eu não quero. E depois, no aniversário dele, ele não admitia, irmãos, que a igreja pagasse. Era ele que pagava. E os irmãos, por muito insistir para fazer o aniversário dele, ele fazia questão de dizer, olha, vão fazer? Ok. Já que eu por mim não faria, mas já que vocês querem fazer o meu aniversário, eu não admito no meu aniversário mesas separadas. Comidas diferentes. Ali é para os pastores, aqui para os membros. Isso eu não admito. Então é uma atitude louvável que todo pastor deveria seguir. Eu não consigo concordar, irmãos, de a gente ir numa festa de aniversário de um pastor ou da igreja e colocar uma sala ao lado ali para os pastores com outro tipo de comida e deixar aqui os irmãos com uma comida inferior. Não se deve fazer isso, irmãos. Isso é acepção de pessoas. A mesma coisa na igreja, a gente não pode privilegiar pessoas mais ricas, colocando eles em lugares especiais. Todos somos iguais diante de Deus. O mesmo respeito, a mesma atenção que a gente dá
para um irmão que tem curso superior, para um irmão que tem uma condição financeira melhor, nós devemos dar também a mesma atenção, a mesma consideração para aquele irmão pobre que não tem nada, que precisa da nossa ajuda. Aliás, até mais, porque aquele irmão precisa mais. Então, na igreja não pode haver acepção de pessoas, não pode haver privilégios, não se pode tratar de forma diferenciada a família do pastor e a família dos outros obreiros. A família do copastor eu vou tratar de forma inferior à família do pastor. Não se deve fazer isso. E isso deve partir da liderança. Porque a igreja só faz isso se a liderança permitir. Se a liderança da igreja ensinar na igreja que ele não quer privilégio, que ele não quer acepção de pessoas, pode ter certeza que a igreja não vai fazer. Não vai, irmãos. Então, nós vimos aí que a instituição dos diáconos, ela nasceu a partir de uma bênção, que foi o crescimento extraordinário da igreja. Depois veio um problema, que foi a insuficiência de pessoas para fazer a distribuição dos alimentos, e estava havendo privilégios para as viúvas dos irmãos de fala hebraica, os judeus que moravam na Palestina, e a reivindicação. Nós queremos um tratamento igual, equitativo, um tratamento justo, e eles estavam corretos. Devemos tratar com justiça. A escolha dos diáconos. Diante desse problema e dessa reclamação dos cristãos de fala grega, os apóstolos, dirigidos pelo Espírito Santo, eles tomaram uma decisão muito importante e sábia. Sabe qual foi? Primeiro, eles admitiram que estava errado. E é coisa rara, irmãos, em algumas lideranças, é admitir que estão errados. Tem gente que acha que um líder da igreja não pode admitir que está errado. Tem gente que acha que isso é uma demonstração de fraqueza, mas não é uma demonstração de grandeza. Você demonstrar que está errado, admitir. Se alguém me convence pelas escrituras que eu estou errado, nada mais justo do que eu dizer: meu irmão, me perdoe, eu estou errado. O que você sugere? Então foi isso que eles fizeram. Eles resolveram, admitiram que aquilo estava errado e resolveram, então, separar 7 homens para cuidar da assistência aos necessitados. Esta escolha, ela se deu nas seguintes condições. Primeiro, eles deixaram que a igreja escolhesse os diáconos. Na nossa igreja, nós não temos essa cultura. Na igreja Assembleia de Deus, não é a igreja que escolhe os diáconos. Mas nas igrejas que administram, que usam a forma congregacional de administrar a igreja, é a igreja que escolhe os diáconos. A igreja faz uma votação lá e escolhe os diáconos. Os apóstolos apenas confirmaram a escolha que a igreja fez. Eles impuseram as mãos para confirmar aquela escolha diante de Deus. Mas a escolha foi feita pelas pessoas. E eu penso que ninguém melhor do que os próprios membros da igreja para conhecer a reputação dos candidatos ao diaconato. Então, se na nossa igreja, irmãos, nós não temos o costume de a igreja escolher, é o pastor que escolhe, eu acho que o pastor deve fazer o seguinte: pelo menos ouvir a igreja, pelo menos perguntar, buscar informações sobre os candidatos ao diaconato, porque é uma importante função. É necessário requisitos muito importantes que nós vamos ver no próximo tópico para escolher o diácono. Mas aqui eles deram à igreja a prerrogativa de escolher os diáconos. Escolhei entre vós 7 pessoas. Por que 7? O número deveria ser 7 pessoas. Nós não sabemos ao certo por que deveria ser 7 pessoas. Mas há várias hipóteses para isso que alguns colocam. Eu anotei pelo menos 3 principais aqui. A primeira hipótese é que o número 7 seria uma representação equitativa das comunidades hebraicas, que eram os judeus de fala aramaica, que moravam na Judéia,
da comunidade helênica, que eram os cristãos judeus de fala grega, que nasceram fora da Palestina, eram os chamados judeus da diáspora, e os prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo, que depois se converteram ao cristianismo. Segundo, o número 7 seria uma referência aos ministérios do Espírito Santo, mencionados lá em Isaías 2. Quais eram esses ministérios? Ministério de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. E o primeiro de governo de Deus. Então ali ele fala do Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor. Então alguns sugerem que o número 7 seria uma referência a esses 7 ministérios do Espírito Santo. Mas não sabemos ao certo. E o terceiro, a terceira hipótese da escolha do número 7 é que no pensamento judaico, o número 7 significa plenitude, significa perfeição espiritual, significando também santidade e santificação. Então, por isso, alguns sugerem que deveria ser o número 7. Mas o fato é que os apóstolos disseram para a igreja escolher 7 varões. Então, aí vem agora a terceira recomendação. Deveriam ser homens. Ali Pedro não disse assim, escolhei entre vós 7 pessoas, homens ou mulheres. Então muitos insistem, inclusive o nosso comentarista, infelizmente, insiste nessa teoria de diaconisa. Irmãos, do ponto de vista bíblico, eu não estou falando de denominação, do ponto de vista bíblico não existe diaconisa. Aqui seria uma boa oportunidade para os apóstolos escolherem diaconisa. Mas eles disseram, escolham 7 homens. Isso não diminui a mulher em nada. A mulher pode exercer funções mais importantes, mas a liderança da igreja ela foi concedida aos homens. Eu vejo, inclusive, na Assembleia de Deus, muitas pessoas. A pastora, recentemente eu vi na página da nossa sede, uma pessoa colocou lá, as pastoras do nosso ministério. Eu perguntei, e há pastoras no nosso ministério? Até onde eu sei, no Ministério do Belém, nós não temos pastoras. E muito menos diaconisa. Não temos pastoras, presbíteras, nem diaconisas no nosso ministério. Aqui na cidade de São Carlos, nós temos cooperadoras. Não temos diaconisas também. Então, irmãos, quando nós vemos aqui os apóstolos falando para escolher 7 varões, a palavra varão é uma outra palavra para homem. Lá na Bíblia, varão é homem, varoa é mulher. Paulo também, ele falou lá em 1 Timóteo 3,12, que o diácono deve ser marido de uma mulher. E para ser marido, eu entendo, logicamente, que deve ser homem. Nos tempos bíblicos, para ser marido de alguém tem que ser homem. Hoje a coisa está mudada, criaram coisas aí lá no mundo, mas na igreja não pode haver isso também. Então, marido de uma só mulher é homem. Então, diácono é homem. Também deveria ser, o próximo requisito, deve ser de boa reputação. Conforme nós estudamos nas lições aí sobre o ministério pastoral e também sobre os presbíteros e bispos, a reputação ela é muito importante para se ter credibilidade. O imperador Júlio César, ele afirmou sobre a sua esposa. A esposa dele foi acusada de traição, foi acusada de desonestidade. E aí, depois confirmou-se que ela não tinha culpa. Mesmo assim, ele a puniu. E alguém disse assim, mas por que o senhor vai punir a esposa se ela não teve culpa? Ele disse, a mulher de César não basta ser honesta. Ela deve parecer honesta. Então ele entendeu que ela não tinha vigiado a ponto de surgir sobre ela alguma dúvida da sua honestidade. Então o diácono, irmãos, ele não basta ser honesto, ele precisa parecer honesto. Existe eu sempre falo para os irmãos que há uma diferença entre caráter e reputação. Caráter é aquilo que eu sou em particular, é aquilo que Deus sabe que eu sou. E reputação é aquilo que eu sou em público. Os dois são importantes na vida de um obreiro. Um obreiro mal falado, irmãos, ele não tem credibilidade. Então, para a função de diácono, o diácono ele cuida
das finanças da igreja, dos recursos da igreja, da distribuição aos necessitados. Então não pode pairar nenhuma dúvida sobre a honestidade dele. Você tem um diácono lá que cuida da assistência social e de repente as pessoas começam a desconfiar dele, murmurar contra a pessoa dele. Então é preciso que ele pareça honesto, que ele tenha uma boa reputação. O próximo requisito exigido para os diáconos aqui em Atos 6 foi que eles fossem cheios do Espírito Santo. Essa expressão é uma referência ao batismo no Espírito Santo. No contexto do livro de Atos, é claro que ser cheio do Espírito Santo, na Bíblia em geral, não se refere exclusivamente ao batismo no Espírito Santo. Refere-se também ao fruto do Espírito, alguém que é cheio do Espírito Santo. Mas no livro de Atos, quando fala cheio do Espírito Santo, está se referindo ao batismo no Espírito Santo. Então é indispensável que o diácono seja batizado no Espírito Santo, revestido de poder, para exercer a sua função com ousadia, com coragem, temor e sabedoria de Deus. Então hoje nas Assembleias de Deus também é exigido que o diácono seja batizado no Espírito Santo. Se você almeja o diaconato e ainda não é batizado no Espírito Santo, é uma excelente oportunidade para você buscar a Deus, buscar o batismo no Espírito Santo, porque é necessário que o diácono seja cheio do Espírito Santo. E também, por último, que ele seja cheio de sabedoria. Na assistência social da igreja, é necessário ter sabedoria, ter discernimento. Por quê? Porque você vai distribuir ajuda aos necessitados, você vai cuidar de coisas importantes relacionadas ao aspecto material. Então é importante ter sabedoria, ter discernimento, até para não ser enganado por espertalhões. Existem, irmãos, nos dias atuais, pessoas que buscam igrejas para procurar ajuda, suposta ajuda. Quando a igreja, às vezes, sem ter muita condição, dá dinheiro na mão dessa pessoa, ele vai comprar substâncias ilícitas. Domingo passado, os irmãos que estavam comigo na escola dominical, lembram que chegou um cidadão lá, com tatuagens e tal, interrompeu o culto, a aula, para chamar a atenção para si e dizer que ele estava precisando de uma ajuda. Eu falei assim para ele, olha, nós estamos numa aula agora, então o senhor sente aí, espere, no final da aula a gente conversa. O tempo foi passando, daqui a pouco ele fingiu que estava dormindo, começou a chorar. E eu comecei a perceber de longe que aquilo ali não era ajuda que ele estava querendo. Ele estava querendo dinheiro para outra coisa. Ele já se entregou e disse, não é para comprar porcaria não. Mas quem está dizendo que é? Ele já começou a se entregar aí. E antes de terminar a aula ele foi embora. Não aguentou esperar, foi embora. Então significava que ele não estava querendo a ajuda para o que ele falou, mas ele queria dinheiro para comprar outra coisa. Então o diácono ele precisa ter discernimento, sabedoria para administrar os bens da igreja aos seus cuidados. Precisa ser honesto também, como nós vamos ver no próximo tópico. No próximo tópico nós vamos falar agora sobre o perfil e as qualificações dos diáconos. Nós vamos ver nesse tópico o perfil e a função dos diáconos na igreja primitiva, lá em Atos 6 e também nas epístolas. Também vamos ver nos dias atuais, principalmente na Assembleia de Deus, que é a nossa igreja. Quais são as qualificações exigidas para o ministério do diácono na Bíblia? Essas exigências, elas envolvem três aspectos: o aspecto moral, o aspecto espiritual e o aspecto familiar. Lá em Atos 6, nós vimos que era exigido dos diáconos boa reputação e ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E aí depois, em 1 Timóteo 3, Paulo fazendo exigências para o episcopado, que eram os bispos ou presbíteros, e também para os diáconos, ele acrescentou lá algumas exigências para o cargo de diácono, conforme nós vamos ver agora. Por exemplo, no aspecto moral, 1 Timóteo 3, versículo 8, assim como foi exigido para os presbíteros, Paulo também fala que os diáconos precisam ter uma conduta ilibada, um bom testemunho entre os crentes, também da sua família e até das pessoas lá de fora. Por exemplo, Paulo, aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8,
ele coloca alguns requisitos para os candidatos ao diaconato. O primeiro dele, honestidade. Conforme eu falei lá na lição sobre o ministério pastoral e também sobre o presbitério, quando nós falamos de honestidade, ela tem dois aspectos. A honestidade, ela é a presença, por exemplo, da verdade, transparência e ausência de mentira, falsidade e trapaça. Então, tudo o que envolve honestidade tem que haver verdade. Não pode haver mentira no meio da honestidade. Onde há mentira, há desonestidade. Onde há falta de transparência, também gera desconfiança. Então, na igreja deve haver transparência total. Nós, na igreja, nós que eu digo os administradores, os diáconos, os pastores, eles administram bens que não são deles. Se eu for um administrador na igreja, eu vou administrar recursos da comunidade, não meu. Então, o meu dinheiro, aquilo que eu trabalhei, que eu ganho, eu administro da minha forma. Se eu quiser gastar, isso é um problema meu, eu vou sofrer os danos. Na igreja não pode ser assim. Eu não posso pegar o dinheiro da igreja e gastar de qualquer... Não, eu preciso prestar contas. Se o meu pastor me chamar e disser, olha, irmão, você vai administrar esse dinheiro aqui. Por exemplo, você vai ser tesoureiro da congregação a partir de hoje. Eu então posso pegar o dinheiro da igreja e comprar o que eu quiser, mesmo que a igreja esteja precisando? Sim ou não? Claro que não. Eu preciso, no mínimo, comunicar ao pastor primeiro o que está precisando, se podemos comprar. Se for o caso, dependendo da forma de administração da igreja, comunicar ao presbitério, comunicar à própria congregação. É preciso que haja transparência e honestidade. Tudo deve ser anotado. Eu vejo algumas pessoas, às vezes não evangélicas, que eles levantam questionamentos sobre a tesouraria da igreja, mas aí as pessoas nunca entraram numa tesouraria, não conhecem como funciona e saem fazendo acusações levianas. Meus irmãos, tudo que entra na igreja é anotado. Presta-se conta. Quando você é diácono da igreja, você vai lá recolher as ofertas. Você leva aquilo para o tesoureiro. O tesoureiro faz a anotação de quanto entra e o pastor assina. Quando vai gastar, precisa prestar contas. A não ser que seja uma igreja que tenha dono. Mas uma igreja que tem uma administração, é preciso prestar contas. Você não pode pegar o dinheiro da igreja e simplesmente, eu vou gastar. Não funciona assim. Então, você que é um candidato ao diaconato, você precisa ser honesto. Segundo, deve ter honradez na palavra. Paulo usa a expressão aí, não de língua dobre. Isso quer dizer, uma pessoa que tem duas palavras. O pobre, irmãos, ele já não tem dinheiro. Pelo menos palavra ele tem que ter. Então, um diácono, não só o diácono, todo cristão, Jesus disse que a linguagem dele, o falar dele deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Mas no caso do diácono que serve a igreja, é mais importante ainda que ele tenha uma honradez na palavra. A palavra dele precisa ser de confiança. O diácono fala algo e não cumpre. Precisa cumprir. Se ele não cumpre o que fala, o que promete, ele não está apto para o cargo. Ele também deve ter abstinência de vinho. Paulo diz aí, não dado a muito vinho. Há uma discussão sobre essa expressão no original. Quer dizer o seguinte, não inclinado ao vinho. Não quer dizer que a pessoa pode beber pouco vinho. Então, o vinho, nós já falamos nas lições sobre pastor, sobre presbítero, que para as funções de administrador, a pessoa não deve beber. Por quê? Porque a bebida alcoólica, o vinho, ela tira a percepção das coisas, ela pode fazer com que a pessoa se torne insensata, violenta, traz muitos prejuízos financeiros e moral. O rei Lemuel, ele disse, não é próprio dos reis o vinho. Os sacerdotes, eles não podiam beber, não podiam tomar vinho ou bebida forte. Por quê? Porque Deus sabe perfeitamente que a bebida, ela tira a percepção, a sensatez.
Se você toma uma lata de cerveja, que é uma bebida de baixo teor alcoólico, você não pode dirigir. Por quê? Porque aquilo tira o seu reflexo, diminui o seu reflexo. Então é crime dirigir sob efeito de álcool e não precisa estar bêbado. Se você tomar uma latinha de 300 ml de cerveja, é suficiente para você ser pego no bafômetro. Então na igreja a mesma coisa, não é correto um diácono estar bebendo. E aí ele diz também que ele não deve ser ganancioso. Por que não deve ser ganancioso? Porque o ganancioso é aquela pessoa que é idólatra, aquela pessoa que ama o dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você colocar uma pessoa gananciosa para ser diácono, ele vai cuidar de finanças da igreja, ele vai lidar com oferta, com assistência social. Ele pode, como disse Paulo, incorrer na condenação do diabo. Ele pode ser tentado a tirar uma cédula ali do meio da oferta e embolsar, prejudicar a igreja, causar escândalo, então roubar e perder a salvação. Então, gananciosos não podem ser nem crentes, quanto mais diáconos. Então é preciso que ele seja, não pode ser ganancioso, não pode ser tomado de torpe ganância, diz assim o apóstolo Paulo. Por último, o diácono dele deve ser provado. E só pode servir se ele for irrepreensível. É muito importante isso, irmãos, a provação. Antigamente, os pastores, antes de consagrar alguém, de separar alguém para o diaconato, eles começavam a provar a pessoa. Muitas vezes deixavam ele sem ter oportunidade durante um bom tempo e observando como ele iria se comportar. Colocavam ele em alguns trabalhos ali, ficar na porta, e observando se ele era violento, se ele era agressivo assim, nas palavras, se ele era uma pessoa equilibrada. E observando o casamento e tal. Para quê? Para não ter pessoas imaturas servindo a igreja. Então, do ponto de vista moral, são essas exigências. Aí vem o segundo tipo de exigência que Paulo faz, que é do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, conforme Atos 6, os diáconos devem ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria, conforme nós já falamos. Isso se refere aí ao batismo no Espírito Santo. E a sabedoria e discernimento vindos de Deus para administrar. Porque os diáconos, irmãos, eles trabalham na igreja do Senhor. Então não basta ser um administrador secular, um administrador de empresa para ser um bom diácono. Não. Precisa ter uma visão espiritual, precisa ter uma experiência com Deus. Precisa ser capacitado pelo Espírito Santo para servir a igreja do Senhor. E isso nós já falamos. Então o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz também que os diáconos devem guardar o mistério da fé em pura consciência. O que isso quer dizer? Esta expressão se refere ao Evangelho. O mistério da fé é o Evangelho, que esteve oculto antes de Cristo e foi revelado por ele. Então, um diácono, ele deve ter uma boa consciência do Evangelho. Em outras palavras, ele precisa ser convertido de verdade. Você não pode ter uma pessoa no diaconato que não teve uma experiência de salvação. Não tem como você colocar alguém para cuidar da assistência social, das finanças da igreja, se essa pessoa não crê em Deus. É preciso a pessoa crer piamente em Cristo, ter uma experiência de salvação, ser transformado pelo Evangelho. Depois ele vai servir. Primeiro precisa ser crente, depois é diácono. A mesma coisa pastor. Antes de ser pastor, você precisa ser crente. Se não for crente, não serve para ser pastor também. E por último aí, o terceiro aspecto dos requisitos para o diaconato é o caráter familiar. Assim como pastores, presbíteros e bispos, no caso dos diáconos também é exigido uma vida conjugal ajustada. O diácono ele deve ter, a Bíblia diz aí, marido de uma só mulher. Quando eu digo marido de uma só mulher, significa que ele deve ser monogâmico, ter uma só mulher. Ele deve ser heterossexual, marido de mulher. Só é admitido no diaconato alguém assim. E vitalício. O que é um casamento vitalício? É aquele casamento que você casa até que a morte os separe. Você só casa com outra mulher depois que a sua morrer. Enquanto ela não morrer, a Bíblia diz que você não deve casar com outra. Então, um diácono que
trocou de mulher, não serve. Nós não podemos admitir no diaconato da igreja pessoas que têm amantes, pessoas que separaram da primeira mulher e procuraram outra mais nova. Não. Isso é antibíblico, está por fora da Bíblia. Nós não podemos admitir esse tipo de coisa. A única exceção, é se a esposa dele for infiel e abandonar, trocá-lo por outra. Aí, nesse caso, ele é vítima. Tem gente que acha que até nesse caso, não, a Bíblia não apoia isso. Jesus diz assim, qualquer que separar da sua mulher e casar com outra, não sendo por causa da infidelidade conjugal, da porneia, da relação ilícita. Então, não sendo por causa disso. Quer dizer que sendo não está incluído nesse meio. Então, o diácono ele deve ter um casamento monogâmico, heterossexual e vitalício. O diácono também, no aspecto familiar, ele deve governar bem a sua casa, assim como o presbítero. Deve ter o respeito da sua esposa e dos seus filhos. Mas é importante a gente destacar aqui, irmãos, que respeito a gente conquista pelo ensino e pelo exemplo. Não é imposto pela violência. Não é eu pegar um pedaço de pau e dizer, ou vocês me respeitam, ou o bicho vai pegar aqui. Não é esse tipo de respeito. Porque aí eu não estou adquirindo respeito, eu estou adquirindo pavor. Meus filhos e a minha esposa vai ter pavor de mim. Eu entro em casa e todo mundo se cala, encerra o assunto, todo mundo começa a se tremer. Não é isso, é o respeito. Então o presbítero, o diácono também, ele deve governar bem a sua casa do ponto de vista de Deus, servindo de exemplo, orientando a sua família. Ele deve ensinar a sua família em casa. Ele deve ter filhos sob sujeição, filhos pequenos, diga-se de passagem. Não se pode exigir que um diácono controle a vida dos seus filhos de 30 anos. Não, filho pequeno, filhos que estão sob a sua guarda. Ele deve controlar. A função dos diáconos, vamos caminhar para o final já, que já são 21 horas e 8 minutos. Em Atos 6, nós vimos anteriormente, lá no segundo tópico, que a função dos diáconos, quando foi instituída, ela era exclusivamente de natureza social, assistencial. Os diáconos eles não foram escolhidos inicialmente para trabalhar no templo, na liturgia do culto. Não, eles foram escolhidos exclusivamente para cuidar da assistência aos necessitados. Nessa época, a igreja era formada por dois grupos. Primeiro, os judeus gregos, que eram, a palavra grega é helenistai, eram os gregos, os crentes de fala grega, eram judeus, porque eram descendentes de judeus, mas de fala grega. E os judeus hebreus, hebraiol, que eram os crentes de fala aramaica, judeus que viviam na terra de Israel. E aí houve o problema que nós falamos no tópico anterior, em relação ao socorro às viúvas dos cristãos de fala grega, e que gerou murmuração. Os diáconos, então, foram levantados com esta finalidade, exclusivamente para tratar da assistência aos necessitados. Somente isso. O trabalho deles era isso. Coube aos diáconos evitar que houvesse discriminação, acepção de pessoas e favorecimento na assistência social. Evidentemente, irmãos, nos dias atuais pode haver isso aqui também, deve haver. Os diáconos, muitos têm se esquivado de funções bíblicas. Eu, às vezes, comento aqui com minha esposa que antigamente não existia esse negócio do pastor mandar um diácono fazer alguma coisa e ele dizer que não. A não ser que ele tivesse uma justificativa muito forte. Hoje você lidera uma igreja, você pede gentilmente para o irmão fazer isso ou aquilo na congregação e ele não vai. Ele acha, não. Alguns são separados ao diaconato, já estão pensando no presbitério e futuramente no pastorado. Eles já acham que o diaconato é apenas um trampolim, o primeiro degrau. Mas, biblicamente, não existia, irmãos, esta hierarquia. Muitas pessoas eram separadas ao diaconato e permaneciam a vida inteira como diácono. Não há nenhum problema nisso. Se você tem a chamada de Deus para ser um diácono, seja o melhor diácono, porque é para o Senhor que você está fazendo. Não é para eu sou diácono hoje, amanhã, o ano que vem eu quero ser presbítero. Não é isso. Às vezes a pessoa é um excelente diácono, aí levanta ele ao presbitério e acabou.
Perde-se um diácono e não ganha um presbítero, porque ele não tem chamada, não tem vocação. E hoje, irmãos, qual é a função dos diáconos hoje? Bem, muita coisa mudou na sociedade, desde os tempos da igreja primitiva até os dias de hoje, e também na igreja. Em mais de 2000 anos de história da igreja, as necessidades da igreja hoje, evidentemente, são outras. As coisas mudam. Naquele tempo, por exemplo, qual era a maior necessidade da igreja que precisou dos diáconos? A assistência social. Por quê? Porque naquela época as viúvas não tinham pensão, não existia pensão para a viúva. Não havia previdência social, viúva não se aposentava, idosos também não se aposentavam. Então, logicamente, havia muitos necessitados, havia muita pobreza. Hoje ainda há, mas naquela época era muito pior. Nos tempos de Cristo, a pobreza, especialmente na Galileia, conforme nós vimos na lição, na lição sobre o mestre, a lição passada mesmo, nós falamos sobre os mestres, 2 lições anteriores. Então nós falamos sobre a situação dos pobres na Galileia. Eles viviam, irmãos, à margem da sociedade. Então existia muito coxo, muito cego, muito leproso, muita gente que não tinha como se sustentar, que viviam de esmolas. Então era correto, na verdade, a igreja dar esmolas. Hoje, irmãos, a assistência social não é apenas você socorrer, dar ajuda a alguém. Nós temos assistência social na nossa igreja. Muitas vezes a assistência social pode ser uma orientação. Existem pessoas, às vezes, de baixa escolaridade, que não têm muita informação, e você é um bacharel em direito ou um advogado, você tem informações preciosas para ajudar essa pessoa. Alguém, por exemplo, que não entende, não sabe procurar um emprego, não sabe elaborar um currículo, e aí você é um jovem da igreja, uma moça que entende de informática, você consegue ajudar essa pessoa, não apenas com dinheiro. Você trabalha numa grande empresa e tem algum necessitado da igreja, você consegue uma vaga para aquela pessoa lá, você ajudou. Você ajuda uma pessoa, por exemplo, encaminhando ele para um concurso público. Eu já fiz isso, irmãos. Eu trabalho na Universidade de São Paulo já há 19 anos, serviço público. E aí, certa vez eu estava fazendo um cursinho lá, com um grupo de pessoas, e surgiu uma vaga, um concurso lá, parece que, não sei se era uma vaga só, e eu anunciei para os colegas de classe. Eu não conhecia eles fora daquele curso. E eu falei, pessoal, tem uma vaga para auxiliar de manutenção aqui na USP e tal. Coloquei lá o endereço para eles, o site que eles deveriam acessar. E um daqueles colegas meus estava desempregado. Ele me procurou no final e disse, me informa direitinho como que eu faço para participar desse concurso. Eu estou desempregado, já tenho quase 50 anos, está difícil arrumar emprego. Eu expliquei para ele direitinho. Ele fez o concurso e passou. Toda vez que ele me encontra, hoje eu não estou mais na capital, estou no interior. Mas quando eu encontrava ele, puxa, eu só tenho a agradecer a você por aquela vaga e tal. Porque, claro, ele fez a parte dele, ele estudou e passou. Mas se eu não indicasse para ele, dificilmente ele iria saber que tinha aquela vaga lá. Então ele está lá, isso foi em 2011, 10 anos ele está lá já. Então é possível você ajudar de muitas formas. Informação, uma informação que eu dei para a pessoa, ele conseguiu um emprego público, com estabilidade e tal, pela idade dele já deve estar próximo à aposentadoria. Então foi uma ajuda valiosa para ele. Existe outro tipo de ajuda também. Alguém está doente, você pega o seu carro, socorre aquela pessoa, ou liga para o SAMU, você tem informação mais do que aquela pessoa. Você trabalha na prefeitura, você tem informações lá sobre benefícios para a sociedade que às vezes alguém da igreja não tem. E é uma forma de fazer assistência social. Então a assistência social nem sempre é cesta básica apenas. Não. Às vezes a pessoa precisa de outras coisas, além de uma cesta básica. Outro tipo de ajuda. Então, na igreja de hoje, os trabalhos na assistência social mudou muito em relação ao que era naquela época. Tem gente hoje, a igreja tem que socorrer as viúvas. Irmãos, tem muitas viúvas que ganham mais do que nós. Você imagina uma viúva de um presidente da república, hoje quanto que ela não ganha?
Você imagine a viúva de um coronel do exército, ou de outro oficial das Forças Armadas. Ela recebe uma pensão vitalícia, em muitos casos que pode transferir para os filhos. Então imagina se eu preciso ajudar uma viúva dessa. Tem gente que quer casar com uma viúva dessa, pela situação, né? Então, na época dos apóstolos, não. Uma viúva era uma pessoa desamparada. Então, hoje você tem que procurar na igreja o desamparado. A pessoa que não tem do que sustentar-se, está desempregado, quer trabalhar e não consegue. Você pode dar um cursinho pré-vestibular gratuito, de repente você tem conhecimento, você começa a dar aula de português, preparar alguém para o vestibular. Uma série de coisas que você pode fazer. Então esse é o ponto do ponto de vista social. Do ponto de vista litúrgico na igreja do Senhor, tem outras necessidades hoje. Por quê? Porque a igreja hoje ela tem templos. Então, durante os nossos cultos, nós precisamos do auxílio dos diáconos na liturgia, para a organização do templo. Precisamos de diáconos na recepção da igreja, para recepcionar os nossos visitantes, para orientar onde devem sentar, anotar o nome dos visitantes, para que o pastor possa fazer a apresentação, receber bem as pessoas. Um diácono também, ele deve trabalhar na segurança da igreja. Como assim? Enquanto os irmãos estão lá cultuando ao Senhor, pode entrar alguém mal intencionado, querer roubar, alguém querer invadir o banheiro das irmãs. O diácono tem essa função de controlar o acesso. Alguém entrou bêbado, vai perturbar no culto, o diácono tem a prerrogativa de impedir esse incômodo. Eu lembro de um congresso que nós tivemos, de repente entrou um bêbado com um cachorro dentro do templo. Imagine o incômodo. E passou pelos irmãos desligados, não perceberam. Quando pensaram que não, o abençoado já estava lá no meio do templo já, e um cachorro atrás dele. Foi que um pastor desceu do púlpito, foi lá, chamou ele, por favor, vem aqui, não pode entrar com cachorro na igreja e tal, mas orientar lá fora. Então isso não pode passar da porta. E muitos outros casos. É preciso que o porteiro, o diácono, ele esteja vigilante para não deixar esse tipo de coisa acontecer, para não perturbar a ordem do culto. Aliás, diga-se de passagem, irmãos, perturbar ou atrapalhar um culto religioso é crime. Qualquer que seja a religião, não é só evangélica, não. Se alguém entrar na missa, lá, o padre está celebrando a missa e entra alguém lá para perturbar, o padre pode chamar a polícia, isso é crime. Se alguém da Umbanda está lá fazendo o seu trabalho, tocando seus tambores lá naquilo que ele acredita, se alguém entrar lá para afrontar, é crime também. Tem lá o centro espírita, eles estão lá reunidos na meditação deles lá, invocando lá os espíritos, segundo a crença deles, ninguém pode entrar lá e perturbar. Até a polícia, pela lei, ela não pode entrar num culto religioso, seja ele de qual natureza for, para prender alguém. Ela pode ficar lá fora, na porta, esperar terminar. Terminou o culto, ele pode dizer, fulano de tal, você está preso. Eu tenho aqui um mandado de prisão contra você. Aí ele pode. Mas ele não pode entrar na igreja ou na missa, na mesquita e prender alguém lá dentro. Não pode. Mesmo em flagrante. Ele tem que esperar. Não pode deixar a pessoa fugir. Pode ir lá entrar, esperar. Terminou, está preso. Então, irmãos, o culto religioso, ele é garantido na nossa Constituição, a liberdade religiosa. Então, o diácono, ele precisa ter essas orientações para não permitir que nada atrapalhe o culto. O diácono também, ele tem a função de recolher as contribuições que os irmãos trazem à igreja. Ele tem também a função de servir a ceia do Senhor, sob a orientação do pastor ou do presbítero que está liderando o culto. Então ele deve saber se portar-se, bem vestido. Um diácono não pode ir para a igreja despenteado, com a roupa suja, com o sapato cheio de barro. Ele está na casa do Senhor, ele é um oficial da igreja. Na nossa igreja, a Assembleia de Deus, recomenda-se que os diáconos vão à igreja de terno, gravata. Por quê? Porque ele é um oficial da igreja, precisa estar
de forma composta. Não pode estar, até para que as pessoas saibam que ele é um obreiro. Eu acho bonito igrejas que adotam uniformes. Existem igrejas que adotam uma calça azul marinho, uma camisa branca, uma gravata e um crachá. Nos grandes congressos, nas escolas bíblicas, no Belém também eles adotam isso. Quem é diácono está marcado lá, diácono. Um crachazinho do Belém, para quê? Para que o próprio pastor saiba que ele é um oficial da igreja, as outras pessoas também saibam. Alguém precisa de uma informação sobre estacionamento, sobre o templo, por onde sair, saída de emergência, tem alguém com um crachá para orientar. Então isso é uma função do diácono também. Então ele tem também os trabalhos de secretaria, de tesouraria, organizar o templo durante os cultos, providenciar assentos para as pessoas que estão em pé e assim sucessivamente. Cuidar do estacionamento, olhar, o irmão está lá cultuando a Deus, o carro dele está lá, fica preocupado. Não, alguém pode ir lá, dá uma olhada, não tem problema nenhum. Essa faz parte da função do diácono. Então, como acontece com os presbíteros, irmãos, a função do diácono nos dias atuais, ela varia de acordo com o ministério que você faz parte. De uma igreja para outra é diferente. O diácono da igreja batista é diferente do diácono da igreja presbiteriana, que é diferente do diácono da igreja Assembleia de Deus. Então, se você é da Assembleia de Deus, você deve conhecer o credo da sua igreja, você deve conhecer a organização, a forma de governo. Existem hoje manuais, existe o manual do diaconato, do diácono, escrito pelo pastor Timóteo Ramos de Oliveira, lá do Rio de Janeiro, um pastor muito experiente. Existem também de outros pastores, manual de cerimônias, existem orientações importantes para o diácono. É importante você ter isso, para exercer bem o seu trabalho para a glória de Deus e também para não causar escândalo. Muito bem, concluindo a nossa lição, nós falamos sobre a função do diácono na organização da igreja local. Falamos sobre a diaconia de Jesus Cristo, que é o nosso modelo em todos os ministérios, que veio para servir e não para ser servido. Depois falamos sobre as circunstâncias em que se deu a instituição dos primeiros diáconos. E por último, nós falamos agora sobre as qualificações dos diáconos, as funções, as exigências, os requisitos necessários para se exercer o diaconato. Deus abençoe os irmãos. Se você sente a chamada de Deus para ser um diácono, prepare-se, busque a Deus, busque o batismo no Espírito Santo, busque conhecer a palavra de Deus, seja submisso ao seu pastor. Uma das coisas terríveis para um obreiro é ele ser insubmisso, é ele querer viver, fazer as coisas por conta própria. Não, a Bíblia diz que nós devemos sujeitar-nos uns aos outros em amor. Deus abençoe os irmãos, eu quero agradecer os irmãos que nos acompanharam. Meu irmão Francisco Urbano, lá de Pernambuco, Parnamirim, ele é irmão duas vezes, irmão de pai e mãe e também irmão na fé. A irmã Letícia Moreira, a irmã Tatiana Oliveira, lá de Garça, São Paulo, esposa do meu amigo, irmão pastor Azael. Também a irmã Lilian Ferreira, meu amigo, irmão cooperador Elias Salles de Freitas. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Convido os irmãos a fazermos uma oração, agradecendo a ele por esta leitura. E os irmãos que estão em São Carlos, São Paulo, estão convidados para estarem conosco domingo às 9 da manhã na nossa congregação. Nós temos aula presencial para a classe de adultos. É obrigatório o uso de máscara e o distanciamento social. Mas lá você será orientado pelos santos diáconos e cooperadores que estarão lá para organizar esta parte. Deus abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, por esta aula, esta noite, por tudo quanto nós aprendemos. Abençoe, Senhor, a tua igreja em todo o Brasil. Abençoe os cooperadores e diáconos. Que cada um busque a Deus e busque melhorar no seu serviço para a glória do nome de Jesus. Abençoe a tua igreja. Dá-nos um fim de semana abençoado, Senhor. Cure os que estão enfermos. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor e com ela permaneçam, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.